eu tenho sido questionado de pessoas que estão no momento de crise porque seu negócio está um caos. Normalmente, o seu negócio está um caos porque a nossa cabeça está bagunçada. Que a gente tomou um monte de decisões ao longo do processo que foram inadequadas. Às vezes, nos omitimos de tomar uma decisão, às vezes tomamos decisões precipitadas, às vezes tomamos decisões totalmente inadequadas. Nessa hora, a gente tem dois aspectos que eu chamo a atenção. Primeiro, é o que eu chamo de pontos cegos. Como é comum, quando a gente está de frente a uma situação caótica, não vermos um monte de questões importantes. Não estamos preparados, estamos alterados emocionalmente, estamos num turbilhão de coisas e não percebemos um monte de coisa. Essas questões são externas, mas tem questões internas. Quando a gente está trabalhando o processo de tomar decisão, eu gosto de dividir o nosso processo interno em 4 aspectos: instinto, sentimento, raciocínio e intuição. Essas 4 dinâmicas, elas nos mobilizam. Se nós nos sentimos ameaçados, nós reagimos instintivamente para a sobrevivência, que pode ser fugir ou atacar. Essa é a pior situação para tomada de decisão de negócio. Porque quando a gente está nesse estágio, onde essa variável é a mais relevante, o pessoal da neurociência nos mostra. Na verdade, a parte do cérebro que toma o controle das ações é o sistema límbico, atacar ou fugir. É a reação mais básica. E essa reação mais básica, ela demonstra uma infantilização do nosso comportamento. Ou seja, a gente não usa o que a gente tem de mais nobre para resolver o problema do momento e vai para uma reação bem básica de sobrevivência. A outra é sentimento. Quantas vezes a gente toma decisões erradas porque a gente só olha o lado do sentimento, seja em relação às relações, eu gosto dessa pessoa, não gosto daquela, eu gosto disso, não gosto disso, eu sou assim, não sei o quê. Se é só sentimento, a gente vai perceber que a gente vai viver uma montanha-russa, dependendo do meu momento. Hoje eu dormi bem, estou descansado, meus sentimentos são todos bonitinhos. Amanhã eu briguei com o meio mundo, estou nervoso, não sei o quê, estou cheio de raiva, emoções fortes, não sei o quê. As minhas decisões vão ser em função do meu momento emocional. Também é importante, mas também tem suas consequências e não é a melhor tomada de decisão. Aí vem a turma dos analíticos. Não, vamos racionalizar tudo, vamos fazer isso, eu tenho essas variáveis, eu tenho não sei o quê, eu tenho método, eu ponho lá Big Data, encho de um monte de informação, 5 computadores, não sei o quê. Ajuda. É uma coisa mais elaborada, que tem 2 variáveis. Uma externa, que é todo o conjunto de informação que eu uso, e uma interna, que eu, em estado racional, eu posso elaborar mais as questões. E eu posso ir para um estado onde eu tenha insights, buscando usar, como a neurociência diz, o lobo frontal, onde a gente elabora as situações e busca ser criativo e achar a solução mais adequada. Quando eu olho essa abordagem, ela já é bem melhor, mas ela tem um grande mal. Ela pega um monte de informação daqui para trás, de hoje para o passado. Ela projeta futuro com um monte de restrições, de senões, de considerações. Então, ela pode estar elaborando um cenário de tomada de decisão com vício, te levando a um comportamento inadequado, inclusive sistematicamente inadequado, onde você erra toda vez da mesma forma. Eu gosto de acrescentar a 4ª variável, o processo intuitivo. O processo intuitivo, ele te conecta com o mundo, te conecta com o universo, ele te dá a possibilidade de você avaliar se aquele caminho ele é um caminho promissor ou se aquele caminho é um caminho inadequado. Ele te traz uma coisa mais elaborada no sentido da capacidade de perceber e decidir.
é uma área onde muita gente tangencia, várias pessoas falam do assunto, mas poucas desenvolvem sistematicamente isso. Eu, há muitos anos, dedico esse processo de melhorar a minha tomada de decisão, incluindo o processo intuitivo. E eu analisei ao longo de muitos anos muitos tomadores de decisão de sucesso, sejam investidores, sejam empresários, sejam atletas, sejam vários tipos de atuações que as pessoas têm no mundo. E eu cheguei à conclusão que os casos que se destacam, todos eles são tomadores de decisões intuitivos. Inclusive, vou falar um pouquinho de um caso onde uma pessoa extremamente racional falava: não, eu tomo decisão, tudo racionalizado, eu penso antes, eu tomo as decisões quando eu não estou emocionalmente alterado, eu já tenho tudo pronto, não sei o quê. E aí a gente acabou explorando uma tomada de decisão de investimentos, e aí eu perguntei: como? Ah, me analisa, por que você tomou essa decisão? Ah, porque eu usei o método tal, eu usei isso, para mim. Tá bom, então vamos usar o método tal. Ah, o método tal dizia que entre 4 decisões, A, B, C e D, eu ia para a decisão A. Mas você decidiu C, por quê? Ah, eu decidi C porque eu achei que é melhor. Mas espera aí, como você achou que é melhor se você, pelo seu método, vai para o A, no seu racionalismo? Porque a pessoa, na verdade, usava a sua intuição, baseada numa análise profunda, com muitas informações, mas não percebia que ela fazia, nesse último passo, o processo intuitivo e não o processo puramente racional. Eu adoro esse tema. Eu já fiz curso desse tema. Eu coloco pesadamente isso nas mentorias nos grupos de mentoria que eu tenho. Eu acho que por aí a gente pode melhorar significativamente os resultados da nossa vida, do nosso negócio, das relações, e a gente pode, mesmo estando no meio do caos, achar caminhos mais adequados. A vida é cheia de altos e baixos. Quando a gente está no alto, a gente não se preocupa com muitas coisas. Quando a gente está no baixo, onde o caos prospera, aí tudo isso que eu falei faz a diferença. Intuição, a gente nasce com ela ou a gente aprende? Eu falo muito em tomar decisão intuitiva. E aí me pergunto, a gente nasce intuitivo ou a gente aprende? Eu vou falar algumas coisas que algumas pessoas não concordam, porque todo mundo, todo o ser humano tem intuição. Todo ser humano pode desenvolver a sua intuição, pode estar melhor. Todo ser humano que acha que não tem intuição não presta atenção no que acontece com ele no dia a dia. A intuição é uma mensagem sutil, não tão explícita como os outros. O instinto é uma mensagem forte, aquela que você não segura. A emoção é uma mensagem não tão forte, mas volúvel, oscila e não sei o quê. A racionalidade é uma mensagem cobiçada por muita gente, porque parece que resolve todos os problemas, mas a intuição é algo que vem mais sutil. A intuição vem através de uma linguagem simbólica, não é alguém falando na tua orelha ou alguma coisa aparecendo para você. A intuição precisa aprender essa linguagem simbólica, o que aquilo significa para você. A intuição pode ser desenvolvida e apurada, e todo mundo tem intuição. Algumas pessoas se desenvolveram ao longo da vida, onde se tornaram grandes e bons decisores intuitivos. E aí a gente percebe de longe essas pessoas. Só que muita gente, às vezes, não percebe isso. E eu, ao longo dos anos, eu consigo perceber tomadores de decisões intuitivos porque eu sou um tomador de decisão intuitivo. Foi um processo interno onde eu fui estudando, me aprimorando, e é uma questão importante. Quando a gente fala em intuição, onde é uma coisa menos tangível,
Eu só falo aquilo que eu pratiquei e vi se deu certo ou deu errado. Eu não falo porque eu li num livro, eu não falo porque eu suponho, eu não falo porque eu imaginei que é assim. Eu falo porque eu experimentei, sei o que funciona para mim, ajudei muitas pessoas a se desenvolver na sua tomada de decisão intuitiva, já fiz vários grupos de mentoria, já orientei pessoas, já orientei homens teimosos que dizem que não têm intuição e mostrar que eles são tomadores de decisão intuitivo, mas inconscientes. E fui mostrando que intuição é um diferencial do ser humano em relação à sua tomada de decisão e ao seu futuro.